Olá, amigos do Quinvo, boa noite, Beto Assad aqui com vocês para essa nossa live de fechamento. Hoje, terça-feira, dia 23 de junho. Vamos aí esperando, como sempre, o pessoal chegando aos poucos. Boa noite, Ivone. Boa noite, Igor Frata, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo certinho? Boa noite, Nicolas. Boa noite, Caio. Boa noite, John. Como é que estamos no dia de hoje? I'm fine, thanks. Eu, Caio, estou bem, graças a Deus. E aí, vamos projetos, é isso? VMJS, boa noite, tudo bem? Boa noite, Keres, boa noite, Ciro Cruz, Silvano André. Espero que todos bem. Um dia de alta, né, para o nosso Ibov. Não foi como eu gostaria, né? Vocês sabem que eu não gosto de dias que a gente devolve muito do movimento, principalmente da alta, né? Adoro quando o dia está caindo bastante e a gente acaba recuperando aí uma boa parte do movimento, mas odeio quando a gente está subindo muito e acaba devolvendo uma boa parte da alta, né? A gente que fechou então o dia com uma alta aí de Ibov 0,67%, mas chegamos a subir 2% ao longo do dia, né? Seguraram aí com unhas e dentes o mercado para não entrar em campo negativo aí na reta final e ainda conseguiu recuperar um pouquinho, né? Boa noite, Frank Luan, Edu Sanches, Gustavo Teles, bastante gente chegando aí aos poucos. Boa noite, Vini Lopes, tudo bem? Esperar mais um pouquinho. Deixa eu dar um recado para vocês antes da gente começar a falar de mercado. Amanhã é feriado, né? Optativo, digamos assim, aqui em Salvador. Tá travando? Pati Andreola tá travando. Alguém pode me dar mais feedback se está travando para mais alguém? Deixa eu ver se é daqui. Boa noite, Sheila, tudo bem? Bruninha, Rian. E deem um feedback para saber se está travando, por favor, tá? Se for o caso, eu reinicio, só para eu saber se está tudo certo. Boa noite, André F. Silva, tudo bem? Pessoal chegando aí aos pouquinhos ainda. Asset Investing. Ivone voltou, tava travando mesmo, né? Eita. Pra Ivone não tá normal. Vamos lá. Eu não sei se é aqui no meio do mato, tem hora que trava, tem hora que anda. O John tá falando que tá normal. Voltou, mas estava travando. Vamos com calma então. Tá? Normalizou? Vamos lá. Se voltar a travar, vocês me avisam então, por favor, que eu paro um pouquinho, tá? A Sheila também tá falando que voltou. Adriano Quick, boa noite, também tá falando que tá normal. Vamos lá. Então, quais são os recados que eu tenho que dar? Amanhã é feriado em Salvador. Na verdade, é desses feriados, né? De São João, era um feriado optativo que a gente pulou lá atrás, acabamos não aderindo, né? Foi transferido para amanhã, enfim. Amanhã a equipe do Quinvo está de feriado, está descansando. Então não vai ter as lives, né? Tanto o Morning Call quanto a live de fechamento no canal do Quinvo, porque não tem quem fazer a moderação, tá? Se vocês quiserem, eu faço da minha página pessoal, tá? Tanto o Morning Call quanto a live de fechamento, tá? Então, se vocês quiserem, vocês deem um ok aí, a gente pode fazer. De repente, amanhã, caso vocês queiram, a gente até faz um fechamento um pouquinho diferente, faz ele um pouquinho mais cedo, a partir, por exemplo, das 4h30, para a gente pegar o mercado fechando e acompanhar com vocês o leilão de alguns papéis, para vocês tentarem entender como eu gosto de ficar vendo os leilões, o que está interessante, o que está acontecendo no leilão dos papéis, assim, o fechamento, se estão sendo pressionados para cima, para baixo. Então,
ver se vocês quiserem, eu faço então essa tanto o Morning Call, horário normal, né, às 9 da manhã, e essa live de fechamento na minha página pessoal, para quem não segue e quiser, entra lá na página beto.assad, tá? A gente faz por lá, então vou fazer, como vou acompanhar o mercado de qualquer maneira, não vou deixá-los órfãos amanhã, tá? Papai Beto vai estar, como diz minha filha, Papai Beto vai estar disponível. Edu Sanches, minha página é @beto.assad, tá? Então, e aí o que eu vou fazer? Amanhã eu coloco um post ou um vídeo para vocês. Como não tem moderação, é difícil, dependendo do número de pessoas, da gente conseguir pegar todos os papéis que vocês querem que eu comente durante a live. Então eu vou botar um post durante o dia, no meio da tarde, alguma coisa do gênero, algum videozinho, para vocês comentarem nesse post quais papéis vocês querem que eu analise, tá? E vai ser interessante, daí a gente consegue pegar o mercado fechando, né? A partir das 4h30, então fica marcado, depois eu aviso lá para vocês, a gente pega esse mercado fechando juntos e a gente vê de repente se tem alguma oportunidade já nessa reta final de mercado para a gente fazer alguma coisa, tá bom? Então, para quem não conhece, minha página é o beto.assad. Amanhã, então, nossas lives serão feitas por lá, tá bom? Morning Call a partir das 9 da manhã e a nossa live de fechamento, horário aí diferente, excepcional, na minha página, às 16h30, das 16h30 até às 17h30, tá bom? Pra gente pegar, então, os papéis na reta final de negociação, tá certo? Vamos lá. Então, o mercado fechou hoje em alta nessa terça, né? Dia de alívio, segundo aqui InfoMoney, no mercado global, após o presidente americano Donald Trump afirmar que o acordo comercial com a China está totalmente intacto, né? Isso trouxe aí um desempenho positivo também para as bolsas americanas, tá? Ivone já botou, eu ia pedir para nossa moderação colocar, é esse daí, @beto.assad, é isso aí, tá? Então amanhã a partir das 9 horas da manhã podem me esperar por lá que eu vou fazer essa live para vocês, tá? Então, como é que foram os mercados, as bolsas lá fora hoje? Deixa eu passar aqui rapidamente, tá? Só um minutinho para a gente passar pelos mercados internacionais aí. Eu vou fazer isso depois. Vamos lá. Internet via rádio, o tempo está meio estranho aqui hoje. Internet via rádio também fica meio estranha, tá? Vamos lá. Como é que foram então os índices lá fora, para a gente ter uma ideia? Foi um dia realmente positivo nos mercados mundiais, tá? Dow Jones fechou em alta de 0,50%, S&P 500 0,43%, Nasdaq 0,74%. Na Europa, os principais índices também fecharam muito bem, tá? Todos com altas acima de 1%, nem vou passar por todos, mas todos trabalhando acima de 1%. Destaque para o DAX da Alemanha, que subiu 2,13%, tá? Eu caio falando de Oi BR, minha net, pois é. Gente, nem me falem, tô doido para instalar minha fibra ótica, principalmente na minha casa. Aqui, como vocês sabem, não tem jeito. Grande Anderson Bicalho, tudo bem? Realmente não tem jeito. Eu acho que mais do que a alta, o que chamou a atenção hoje também foi um dia de forte queda para o dólar, né? Para quem acompanhou aí, o dólar comercial fechou em queda de 2,26%, cotado a R$ 5,1531, tá? O dólar futuro fechou em queda de 1,91%, tá? Também quase 2%. Enfim, parece que vai, quem sabe, dando sequência ao movimento de baixo dólar, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais claramente sobre o dólar, onde são seus patamares aí
e quais são as suas possíveis direções, né, a partir de agora, mas ficou interessante essa movimentação do dólar também para o dia de hoje, tá? Mercado de juros futuros, DI para janeiro de 2022 caiu 4 pontos, fechando a 3,01%. Janeiro de 2023 caiu 5 pontos a 4,12%. E janeiro de 2025 caiu 8 pontos, indo para 5,82%. Calma, vocês já estão botando bastante papéis. Espera eu começar a analisar o Ibovespa, aí vocês mandam de novo, por favor, que senão não vai ter como lá de pegar tudo com calma aí, tá? Deixa eu liberar para vocês, vocês começam a colocar de novo os papéis que vocês estão em dúvida, tá? Vamos lá, né? Eu, como ando com esse pé meio atrás com o Ibovespa, não tenho feito entradas, tenho visto alguns papéis que estão interessantes, mas ainda estou um pouco ressabiado, digamos assim. E hoje, além de não ter feito entrada, acabei fazendo ainda saída. Para quem já estava acompanhando os pontos que eu tinha passado ontem, deve imaginar que eu caí fora de Engie, né? O papel demorou demais para desenvolver e foi me tirar um ponto de proteção, um pequeno lucro aí, praticamente para pagar custos, né? Mas foi mais um papel, mais uma operação que a gente conseguiu sair no ganho, agora só com TOTOS na carteira mesmo, tá? Dito isso, vamos começar então a falar dos nossos gráficos. Se vocês já podem, a partir de agora, mandar os papéis de sua preferência, tá bom? Lembrando, mande um por pessoa, que é para dar tempo de a gente atender o máximo de pessoas possível. Então vamos lá, começando com o nosso gráfico aí do IBOV. Aqui está no dólar futuro, né? Estou falando de IBOV, mas está no dólar futuro. Pronto, aí sim, Ibovespa. Mais uma vez, está aí, ó, foi fazer a máxima na região de Fibonacci, mais uma vez. Lá, qual foi a máxima de hoje? 97.485 pontos. O Fibonacci traçado certinho entre o topo do ano e o fundo do ano está em 97.438. Fizemos a máxima nessa região, deixamos de novo uma sombra superior. Então, vai tendo trabalho, né, o nosso Ibovespa para conseguir romper essa região. Desde que a gente chegou lá, a gente já teve vários testes nessa região aqui de resistência, tá? Vamos lá, exatamente, foram aqui, ó, 1 teste, 2 testes, 3, 4 testes, 5, 6 vezes já batendo nessa região, ainda não conseguiu passar, né? Vamos ver se a gente vai daquele ditado de água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? O que eu não quero, como eu já tinha falado para vocês, é ver o Ibov voltar lá para baixo da mínima aqui de meados de junho, né? Vindo trabalhar abaixo aqui dessa região, tá? Que seria bem aqui abaixo dos 90 mil pontos, se a gente quiser trabalhar de maneira arredondada. Caso vá lá para baixo, as coisas podem começar a complicar, tá? Tô vendo que na live tem vários dos ativos que vocês estão perguntando já foram comentados hoje, tá? Ontem, perdão. A gente vai dar preferência por enquanto para os que ainda não tiveram um comentário, porque para quem acompanha os meus vídeos, né, sabe o que eu estou pensando a respeito do papel, independente do que aconteceu um dia antes ou depois, né? Já tinha mais ou menos ideia do que eu tinha falado. Então, eu vou dar preferência para os papéis, tá? Que ainda não foram comentados durante a semana, e aí, sobrando tempo, eu passo para os papéis de vocês, que vocês estão perguntando aí diariamente, né? Que tem papéis que a gente responde praticamente todos os dias, né? Então, vão mandando aí os papéis, a gente vai dar preferência para os papéis aí que ainda não tiveram um comentário durante a semana, tá? Então tá aí a nossa posição para Ibovespa, em que a gente quer que aconteça que ele vá para cima dos 97.500, né? Feche acima dessa região para mostrar que ganhou força e vai querer testar lá os 100 mil pontos, tá? E a gente também não quer, para quem espera que o mercado continue subindo, que ele volte para baixo dos 90.500 pontos, 90 mil pontos se for para arredondar, tá bom? O Mito Capitão falou que travou, tá travando de novo, gente, vocês podem me dar um feedback, ou foi só para ele? Não vou falar enquanto vocês não responderem, tá? Deixa eu esperar um feedback de vocês.
o sinal hoje da Oi aqui onde estou, ele está bem intermitente, 4G chegou a desaparecer por um bom tempo, tá? Hoje no meio da tarde, vamos ver se volta. Léo Simas está falando que está ok, então vamos lá, vamos dar sequência para a gente acabar não perdendo muito tempo, tá? O que acontece aqui com nosso digníssimo dólar, né? Ele marcou uma região de topo muito clara, né? Aqui na faixa dos 5.391, e ele tem esse topinho que agora ficou bem marcado e um fundo, né, que está aqui embaixo nos 4.823, né, o fundo que o dólar fez naquela queda muito forte depois que ele começou a cair em linha reta desde que testou os R$6. Quais são os cenários para o dólar agora? A gente tem antes, né, aquela retração de 50% que está no 4.993. Se o dólar voltar a subir a partir de agora, onde ele se encontra, tá? Ele ganhando a região aí dos 5.391, ele pode fazer um pivô de alta, né? Então ele poderia pegar essa perna, ele faria esse zigue-zague e aí abriria espaço até de repente para ir testar de novo a região aqui, né, do topo do ano, tá? Então a gente não quer ver, para quem não quer ver o dólar subindo, né, não tiver posicionado ele, não quer ver o dólar acima dos 5.390, pois ele pode ganhar realmente força fazendo esse zigue-zague descendente depois desse movimento de queda que fez, tá? Caso ele continue caindo, o suporte mais claro realmente além, né, dessa região aqui dos 4.993, a gente tem também essa região próximo lá dos 4,83, tá? Que foi o fundo que o dólar fez agora no mês de junho, tá bom? Seriam esses os cenários mais prováveis para o dólar. Como é que está o stop ATR dele? Está em modo compra, tá? A gente está em modo compra na região aqui dos 5,097. Então vamos ver como ele vai se comportar ao testar a região aí do nosso stop ATR, também bem próximo da região dos R$5, tá bom? A gente tem que prestar atenção então como ele vai se comportar nesta faixa. Já o IFIX, índice de fundos imobiliários, ficou bem claro agora que está lateralizado, né? Agora ele começa a fazer uma pequena congestão, apesar de ter subido aqui nos últimos dias, nos últimos 1, 2, 3, 4 dias ele fez, né? Entre os dias aqui 16 e 19 de junho, uma alta bem tranquila, bem modesta, digamos assim, foi bem devagarinho. Ele teve um dia de queda ontem, né, na segunda-feira, e hoje fechou bem próximo à estabilidade. Começa a querer acumular para quem sabe romper aqui a região, tá? A região dos 2.800 pontos, tá? Arredondando aí para cima. Quando ele conseguir fechar acima desses 2.800 pontos, pode ganhar um impulso aí, a gente pode ver vários fundos imobiliários tendo um desempenho interessante, uma puxada nessa alta. Se ele não romper aqui, ainda dá para pensar em buscar compras um pouco mais abaixo, caso não perca o fundo, a região dos 2.750 pontos, né, que é o fundo anterior, e também as médias que estão todas alinhando, abrindo bem uma em relação às outras, que vão mostrando força da tendência do IFIX, tá? Então, a conferir. Quero ver se ele vai fazer o rompimento ou se vai testar as médias e perto das médias gerar algum ponto interessante de retomada do movimento de alta, tá bom? Dito isso, vamos agora para os papéis. Vou falar rapidamente, tá, dos dois papéis da minha carteira, um que acabou saindo hoje, né? Primeiro vamos falar de TOTUS. Deixa eu já jogar aqui no stop ATR. TOTUS, eu já remanejei o stop para a mínima de ontem, porque hoje abrimos com esse gap de alta, né? Acima da máxima de ontem, fizemos um candle feio, né? Apesar de ter fechado em alta, foi um candle onde é o típico dia que eu falo que o papel fez o quê? O papel subiu, né? Subiu porque o fechamento de hoje foi acima do fechamento de ontem, mas a direção do dia claramente de queda, né? Da abertura, ele abriu lá em cima e seguiu o dia caindo, fechando
não foi tão próximo da mínima, a mínima ainda deixou uma sombrinha pequena, mas devolveu ao longo do dia a maior parte dos ganhos, né, digamos assim, né? Com isso, como a gente testou já a máxima do dia anterior, eu subi então meu stop para baixo dos 22,36. É uma operação que já está dando um ganho aí aproximado de 7,73%. Vamos ver se vai mais, tá? Começou a ficar já interessante, já está num patamar, digamos, confortável de lucro. Espero que continue andando para a gente surfar um pouquinho mais, tá? A movimentação do papel. Ao contrário, já fez ENG hoje, né? EG3, ela fez um candle que abriu com uma alta até interessante, foi romper a máxima de ontem. Eu até, né, poderia ter subido o stop para a mínima do dia de ontem. Porém, como o mercado tinha aberto forte, eu resolvi deixar o stop original abaixo da mínima ainda aqui do dia 19, mas o papel acabou virando com muita força, caindo, foi justamente beliscar meu stop lá abaixo dos 43,24, tá? Então, estamos fora de EG3, papel que a gente entrou na faixa dos 43,10, ou seja, deu menos de 0,5% de ganho, operação aí que considero praticamente um 0 a 0, infelizmente não desenvolveu, porém, né, quando a gente olhar as médias, a gente vê que a gente ainda está na região de compra, tá? Caso volte a segurar por aqui e entrar algum outro candle legal, também parecido com o nosso candle de sinal lá da entrada, com volume, né, legal, a gente pode até pensar em retomar, né, as posições no papel, esperando um rompimento aqui da região dos 44,70, tá bom? Mas por enquanto agora eu fico de fora. Stop ATR do papel tá lá nos 41,63, último fundo tá nessa região aqui, abaixo dos 41,63 também, estão juntos, né? Ou seja, é uma região de suporte muito forte. Se testar lá de repente também e a partir de lá entrar uma compra, pode ser uma compra, um ponto de compra bem interessante, inclusive com um stop curto, né? Com uma relação risco-retorno das mais interessantes. Então vale a pena continuar acompanhando o papel, tá bom? Vou passar então para os papéis de vocês hoje, tá? Não vou falar muito não, como eu não fiz nada. Teve alguns papéis que até se mexeram bem, mas a gente tendo calma, a gente conversa amanhã também. Márcio, qual ativo estava falando? Eu estava falando de ENGIE, EG3, tá? Vamos lá partir para os papéis de vocês então, tá? Deixa eu jogar aqui para o final. Aqui são papéis de ontem, vamos lá. João perguntando de Grandene. Lembrando mais uma vez para o pessoal que está chegando agora mais no final da... No final não, né? No meio da nossa... Na metade da nossa live. Amanhã é feriado em Salvador. A nossa equipe está de descanso. Então, para eu não deixá-los órfãos já que tem mercado, as lives serão feitas na minha página pessoal, @betoassad, tá? Para quem não me segue, acesse lá, amanhã a gente vai fazer essas duas lives. E também com uma novidade, eu vou informá-los amanhã na minha própria página para vocês poderem acompanhar mais fácil. Amanhã às 9 horas a gente faz o Morning Call no horário normal, mas eu vou fazer uma live de fechamento no horário alternativo. Vai ser às 4h30 da tarde, das 4h30 às 5h30, justamente para a gente pegar o mercado ainda em andamento, a última meia hora, o mercado fechando, quem sabe até a gente vendo algumas coisas interessantes em tempo real, ver se tem algum papel gerando algum tipo de entrada, alguma coisa interessante para vocês verem, tá bom? Então, lembrando mais uma vez, amanhã, live de fechamento, às 16h30 na página aí, @beto.assad, tá bom? Então vamos lá, começando com o Grandene. Papel que vem querendo fazer um possível zigue-zague descendente, tá? A gente fez aqui uma perna de baixa desde que a gente encostou na média de 200, conseguiu fazer praticamente esse martelinho na perna, né, na média de 21 períodos, fizemos uma micro perna de alta e agora ele vai
fazendo uma acumulaçãozinha, né? Depois de uma perna forte, a gente sempre, como eu falo para vocês, eu sempre espero uma outra perna na mesma direção. Então, se ele vier perder essa região de fundo, ele pode fazer um pivôzinho de baixa e vir buscar aqui a região lá dos 6,70 lá embaixo, se ele perder. Então, tá essa região de mínima que está aqui na faixa dos 7,39, tá? Fechando abaixo aí do 7,40, então ele pode configurar esse pivôzinho de baixa e ir buscar lá os 6,70, tá? Nosso stop ATR no papel também já está em modo venda, a gente está abaixo da média aqui de 200 períodos, então eu acho mais complicado também buscar algum tipo de entrada no momento, o que eu não quero, como vem dizendo. Então, se eu estivesse comprado no papel, para não passar tanto calor, seria ver ele voltar para baixo dos 7,40, tá bom? Para melhorar essa situação, o ideal seria realmente ele conseguir mostrar força, vir ganhar aqui, ó, a região dos 8,50 para ganhar a média de 200 períodos, e aí sim ele conseguiria trabalhar acima de todas as médias, mostraria mais força compradora, mais vontade, digamos assim, dos investidores de levar os preços ainda mais para cima do papel, e aí sim poderia pensar numa compra de pullback, alguma coisa do gênero. Nesse atual cenário, abaixo da média de 200, com stop ATR aqui, como disse, em modo venda, lá no 8,34, eu prefiro ficar aguardando, não fazer nada ainda, tá bom? Galvão pergunta de Marfrig, vamos lá. É outro papel que vem meio que fazendo uma congestão também, né? Média de 13 é bem alinhada, digamos assim, com a média de 21 períodos, estão andando praticamente juntas, né? Ele tem as médias todas já alinhadas para cima, né? A gente tem a média de 200 aqui nos 10,75, a média de 13, eu acho que em 12,91, a média de 21 um pouquinho abaixo, né? Agora, a gente vê que ele está num cenário mais enrolado, ele não conseguiu desenvolver um movimento de alta mais interessante para retomar, né, a sua tendência de alta. Está ficando um pouco estranho o papel. Ele tem o principal suporte aqui na região dos 11,88, fechou hoje em 12,50. Ele tá a gente pode até ver que ele está num esquema mais lateral, digamos assim. E a gente tem uma região de resistência lá perto dos 13,50, tá? Então aquilo, quando a gente começa a ver uma região lateral bem delimitada, a gente sabe que existem duas maneiras de se buscar compras. Ou tentar uma compra perto do suporte, nos 12,88, ou tentar uma compra acima dos 3,50. Quais são as duas chances de compra acima dos 3,50? Ou uma compra de rompimento, né? O papel vai, sobe aqui acima dos 3,50, faz o rompimento, a gente tenta ir embora com ele, ou a gente espera fazer o rompimento, voltar, fazer, né? Deixa eu até desenhar aqui para ficar mais claro. A gente espera o papel, ele vem, rompe, volta, faz um pullback, segura nessa região, e aí a gente tenta comprar para pegar essa segunda pernada. Como vocês sabem já, para quem já me acompanha, eu sou fã eu prefiro muito mais essa movimentação de fazer o rompimento, volta, e aí no pullback aqui nessa região, eu faço a minha entrada lá perto dos 13,50, caso ele me dê sinal para fazer isso. Isso é o que eu sempre considero as entradas mais tranquilas possíveis, tá? Onde que está o stop ATR? Também está em modo venda, lá nos 13,95. Então seria interessante ele conseguir romper os 13,50, quem sabe também os 13,95, para já botar o nosso stop ATR em modo compra também e mostrar ainda mais força para o papel. Porém, né, para quem está posicionado no papel já, caso ele mostre fraqueza e venha para cá, para baixo dos 11,88, tá? Aí ele pode começar a perder, digamos aí, essa região de congestão e fazer o rompimento para baixo, e aí a situação piora. O papel ele pode retomar um movimento mais importante de queda também. Então eu, como, digamos assim, como investidor comprado no papel, não gostaria de ver ele ficando abaixo aí, vamos arredondar, abaixo dos 11,80, tá? Onde realmente a situação pode complicar aí para Marfrig, tá bom? O Didi Surf é isso, 87, perguntando de Uzi Minas, Uzi 5. Ó, movimentação poderosa hoje, hein? Fazendo mais um zigue-zague ascendente, conseguiu romper máxima anterior aqui, importante. Vai botar o nosso stop ATR em modo compra, teve um volume alto. Para quem gosta de operar rompimento,
pode até buscar compras acima dessa máxima, tá? Acima da máxima de hoje, aqui, ó, para quem gosta, pode pensar em comprar, tá? E aí existem várias maneiras de você querer conduzir, digamos assim, essa operação para quem for fazer a compra. Eu não tô, o gráfico que eu não estou olhando nem com as médias, porque eu estava na minha configuração aqui do Stop ATR, depois vocês vão ver. Depois eu já vou jogar nas médias para ver se eu mudo um pouquinho de ideia. Mas, por exemplo, quem quiser comprar esse pivô, existem duas maneiras. O stop mais agressivo para quem gosta de entrar pesado vai trabalhar abaixo da mínima de hoje, aqui, tá? Abaixo dessa mínima, a pessoa cai fora. Um stop técnico, né, de zigue-zague, de um pivô, seria abaixo desse fundo aqui, tá? Do fundo lá do dia aqui de meados, né, de junho, lá entre dia 9 e dia 15, tá? Onde é que está o stop ATR do papel? Não, agora o stop ATR vai virar para compra, deve ficar próximo desse fundo. Esse fundo que está exatamente aqui, lá no dia 15/6, abaixo dos R$6, tá? Pelas médias também está ótimo o cenário, tá? Por quê? Porque a gente está rompendo, inclusive, a média de 200, e se ele conseguir mostrar força para continuar subindo, ele deve já alinhar todas as médias, dando bastante espaço para o papel continuar subindo, tá? Exatamente, está rompendo a média de 200. Bem interessante, está bem interessante o cenário do papel. Ele conseguindo desenvolver esse movimento de alta, se ele tem uma próxima resistência aqui importante. Vamos lá, olhando aqui um pouquinho mais para trás, deixa eu tirar aqui um pouco o zoom, né? A gente já está parando aqui, ó, tá vendo? A máxima dele já foi exatamente num fundo que a gente tem lá de fevereiro, tá? Aqui, né? Ele já veio justamente testar esse fundinho aqui. O que eu quero? Se ele conseguir romper e continuar subindo, ele deve vir testar um outro topinho aqui de março, na casa dos 8,87, que seria essa região, tá? Seria o próximo alvo de alta, tá? 8,87, se quiser arredondar aí 8,90, seria o próximo objetivo de alta para o papel, tá? Então tem alguns critérios de entrada. Como vocês sabem, não sou fã de comprar rompimento, prefiro o que eu já falei. O papel está fazendo rompimento, o que eu gostaria de ver? Ele pode até andar mais um pouquinho, voltar, minhas médias já vão estar próximas aqui nessa região também, e aí por aqui eu tento fazer uma compra para levar ele até os 8,87, e até acredito que se ele conseguir chegar lá, pode ir além, quem sabe a gente buscar máximas do ano, uma região ainda mais aí para cima, tá? O que eu não quero, obviamente, primeiro, quando a gente tem um candle de rompimento forte, com volume altíssimo como o de hoje, é para ver o papel voltar para baixo da mínima do candle do rompimento, pois já pode começar a indicar um falso rompimento, né? Voltando aí para baixo dos 6,90, por exemplo, 6,95. Caso isso aconteça, aí também fica imprescindível que o papel não volte para baixo da mínima do dia 15 de junho, lá abaixo dos R$6, tá bom? Se isso acontecer, aí a situação pode degringolar, digamos assim, no curtíssimo prazo para o papel, tá bom? Vou tirar um pouquinho aqui de retas para ficar mais fácil, que vou deixando os estudos mais antigos aqui, acaba atrapalhando. Imagina, Didi, eu que agradeço a participação de vocês, tá? Vini Lopes e Rafael perguntam de Magazine Luiza. Vamos lá, MGLU3. Para quem for assistir a gravação depois, estou começando a me entender melhor com aquela ferramenta de desenho que eu falei para vocês. É interessante, começa a fazer uns traçados, fica mais legal de mostrar para vocês alguns estudos, tá? Magazine Luiza já vem, né, de um ponto de compra que eu já comentei com vocês várias vezes, já se afastou de maneira interessante, né, já fez mais, digamos que ele já pode até ter cumprido mais uma perna de um zigue-zague ascendente, tá? Onde foi, né, as possíveis compras que eu falei para vocês que eu tinha visto no papel já foram, né, já foram. Foi nessa região aqui, mais para o começo, né, de junho. Depois o papel foi evoluindo, já está até naquele nosso critério que eu gosto de proteger as operações, né? Se eu tivesse feito essa entrada, onde que estaria mais ou menos o meu stop hoje? Da maneira que está se comportando, provavelmente estaria abaixo, deixa eu tirar aqui, vai ficar mais fácil de mostrar para vocês, estaria abaixo aqui da mínima do dia 18, tá? Que foi um candle de força, um candle de rompimento. Depois disso eu não tive ainda um cenário tão claro de continuidade de alta e um outro stop que me deixe tão seguro para tentar continuar surfando esse movimento de alta, né? Então,
eu vejo, para quem já está posicionado e quer conduzir, né, da maneira que eu gosto de conduzir as minhas operações, um stop interessante estaria abaixo aí dos 65,90, tá? Do ponto ideal que eu vi de entrada, estaria com lucro aí na casa de 5,53% protegido. Devolveria a maior parte do lucro, né? Mas eu sempre quero tentar conduzir as operações o máximo possível, esperar que o papel desenvolva bastante, né? Até para ver em questão de se o papel já está começando a ficar esticado, deixa eu ver uma coisa aqui importante. A gente já está trabalhando com o nosso IFR de 9 períodos num patamar alto, né? Lá perto dos 80, já 78, 77. Ainda tem espaço para subir mais. Eu considero pelo IFR de 9 períodos um papel já bem esticado quando ele está acima dos 80. Mas o que começa a me chamar a atenção, tá? A gente já começa a vislumbrar um cenário aqui, deixa eu ver se é fato ou não. Um possível cenário de divergência de baixa para o papel. Por quê? A gente tem topos ascendentes, né, marcando o topo de maio com esse topinho agora que ele vai tentando fazer aqui em junho. Porém, quando a gente pega pelo IFR de 9 períodos, esse mesmo topo de maio junto com esse topo de junho, a gente já está começando a fazer praticamente uma reta descendente, ou seja, já começa a mostrar uma possível divergência de baixa. Está travando? Deixa eu esperar um pouquinho. Me deem feedback, gente, de som, tá tudo certo ou está muito travado? Falem aí pra mim, por favor. Vou guardar o feedback para continuar falando. Tá ok? Então beleza, vamos lá. Então é isso que eu vou falando para vocês, né? Para quem gosta de buscar esses cenários então de possíveis divergências, né? A gente começa a ver uma possível divergência de baixa em Magazine Luiza, mostrando que talvez a alta já esteja ficando um pouquinho mais cansada. Se for o fato, até dá para trabalhar de repente com um stop um pouquinho mais curto. A gente tem os últimos 3 dias aqui, ó, fica claro no papel, ele vem fazendo já uma pequena congestão, né? De repente pode botar um stop um pouquinho abaixo, por exemplo aqui, um pouquinho abaixo dessa congestãozinha que o papel está fazendo, para acabar não entregando tanto lucro, já que esses cenários de divergência costumam funcionar bem também, né? O que é esse cenário de divergência? É justamente isso. O papel continua fazendo topos e fundos ascendentes, porém o IFR de 9 períodos não acompanha. Onde tem os topos ascendentes, ele começa a fazer topos descendentes, tá? Isso pode então indicar já um certo cansaço para essa alta no curtíssimo prazo do papel e iniciar um processo de correção, tá? Como vocês sabem, para minha carteira de curto prazo principalmente, eu tenho uma condução mais agressiva. Eu vendo de maneira clara esse cenário de divergência, provavelmente eu colocaria um stop um pouco abaixo dessa congestão dos últimos 3 dias que o papel fez, para não devolver muito do lucro, tá bom? Seria a maneira que eu conduziria. Para quem quer ser mais conservador, acreditar que possa falhar essa divergência, o papel vai continuar subindo, aí tem várias maneiras de você tentar trabalhar o stop. Primeira, você pode tentar levar ainda por topos de fundos ascendentes, acreditar que ele não vai perder esse zigue-zague positivo, aí você teria um stop longo lá abaixo dos 58,45, né? Seria uma queda aí do ponto atual de mais de 17%, tá? Pelo stop ATR, né, que para mim é uma ferramenta bem interessante também para a condução desse tipo de operação, ele está lá no 65,05, já seria um stop bem mais curto, né? Seria um stop teórico aí na casa de 8, 9% mais ou menos, mesmo assim um stop alto também. Aí fica a critério de vocês, tá? A verdade é que o papel já subiu bastante, vai trabalhando aí em sua máxima histórica, é possível que tenha algum tipo de correção, tá? Como vocês estão vendo, o papel está trabalhando em suas máximas históricas, tá bom? Vamos lá, eu caio perguntando de Lelis. Pessoal aí
se jogando no varejo, porque a próxima é via varejo, né? Vivar 3, ou seja, 3 seguidas aí do nosso setor de varejo. Lelis ela tem, vamos lá, ela tem as médias alinhadas de 13 com a de 21, mas estamos bem abaixo da média de 200 períodos, que está lá nos 13,06, ou seja, a tela, a gente tem hoje uma distância de 67% aproximadamente, uma distância grande, né? Um papel que também sofreu bastante nesse momento de queda, né? Estou sofrendo, para variar, eu estou recebendo a visita de uma muriçoca aqui, deixa eu ficar esperto para não ser mastigado aqui. A gente tem então uma grande distância, né, até a média de 200 períodos, um papel que caiu muito agora durante a crise, tá? Ele chegou, né, depois que conseguiu alinhar as médias de 13 e de 21 para cima, ele não conseguiu mostrar força para vir testar o topo anterior que o papel fez na faixa dos 9,20. A gente chegou na região das médias, né, quando a gente fez esse pullback até as médias já alinhadas, em nenhum momento a gente teve um volume interessante se a gente considerar a média do volume dos últimos 21 dias. O melhor volume do papel, né, digamos assim, do dia 10 para cá, foi ontem, tá? Onde ele tentou fazer um rompimento de máxima semanal com um volume legal, hoje acabou voltando um pouco. Para quem é agressivo, não utiliza stop ATR, só quer utilizar médias mais curtas, até pode pensar em algum tipo de posição aqui, mas a cara está meio estranha. Da maneira que o papel se comportou, eu gostaria que ele já tivesse testado, né, os 9,20 depois de ter feito esse pullback até as médias. Porque ele começa, digamos, a roçar durante muito tempo, né, aqui perto das médias, começa a aumentar, digamos, a expectativa de, ao invés de testar o topo anterior, em testar o fundo e perdê-lo, e aí até fazer o zigue-zague descendente, que dá origem a um pivô. Então, eu não gostaria que o papel perdesse a região aqui dos 7,10 aproximadamente. Onde é que está nosso stop ATR? Também está em modo venda, né? Ou seja, vai começando a mostrar um enfraquecimento então aí do papel. Eu, se estivesse comprado, me preocuparia então se ele fechasse abaixo dos 7,10. Vou acreditar que ele está ganhando força de novo se conseguir romper a região dos 9,20, tá? Nesse meio que está aqui, né, entre os 9,20 e os 7,10, com o stop ATR em modo venda também no meio dessa confusão, eu prefiro não fazer nada no papel, tá bom? Agora vamos para Via Varejo, também um dos papéis mais perguntados, mais queridos aqui dos nossos usuários do Kinvo. Valeu, valeu. Papel que foi, né, a gente já vinha comentando bastante com vocês, foi exatamente até o topo histórico. Chegou no topo histórico já de maneira um pouco esticada, e aí começou a fazer uma correçãozinha. Já tem aí 1, 2, 3, 4, 5 dias que trabalha aqui, ó, nessa congestãozinha, tá? Deixando mais difícil qualquer tipo de posição no momento dentro dessa congestão que o papel vai fazendo. A gente vê que aqui, ó, volume também nesses últimos dias, depois que a gente bateu lá no topo, a gente até fez um segundo candle depois do topo com volume alto. Depois dos últimos 4 dias a gente vê, ó, uma queda grande do volume, ou seja, isso indica aí já ao meu ver, uma indefinição por parte dos investidores do para que lado vai o papel, né? Se ele continuar acumulando aí por mais algum tempo, né, as médias ainda pressionando ainda mais, a gente pode ter algum cenário de rompimento interessante para cima, principalmente da máxima do ano, e o papel continuar subindo, tá? Lúcio, você mostra esses gráficos? Ele está me perguntando. Sim, eu não mostro eles ao vivo por enquanto, infelizmente não tenho a disponibilidade de fazer isso agora, mas eu estou gravando, né? Eu gravo essa live depois que a gente encerra aqui. Eu faço o upload para o nosso canal do Kinvo no YouTube. O canal é o Kinvo App. Lá você consegue acompanhar essa live com os gráficos comentados, com todas as anotações que eu estou falando aqui para vocês, tá? A ideia é que em breve a gente consiga, né, passando esse momento dessa pandemia, fazer já as lives com os gráficos aparecendo para vocês diretamente do YouTube, tá bom? Aí vai ser possível sim de acompanhar
por lá. Tá. Imagina, eu que agradeço aí a participação de vocês. Tá? Então é isso, tá? A gente tem a Via Varejo fazendo essa acumulação depois de bater, né? Essa congestãozinha depois de bater no topo do ano. E a gente tem uma diminuição drástica do volume do papel, mostrando aí que os investidores estão aguardando a próxima movimentação do papel, tá? Não vejo entrada agora, ainda mais dentro dessa região. Se ele conseguir romper a máxima acima dos 16,66, para quem gosta de operar rompimento, quanto mais tempo ele ficar nessa região, maior é a chance desse rompimento ter sucesso, digamos assim, tá? A melhor maneira de operar rompimento, eu falo para vocês, é quando a gente tem principalmente o cenário de power breakout, quando o papel fica andando de lado durante um bom tempo. Vamos supor que essa congestão aqui ela se estenda por mais alguns tempos, ela venha, digamos aqui, ó, venha invadindo mais o mês seguinte, mais alguns tempos, fique andando de maneira lateral, tá? Durante mais algum tempinho. E aí, quando acontece o rompimento, ele pode ser muito mais poderoso, digamos assim, gerando uma operação mais interessante. Onde é que está o stop ATR para esse papel? Está lá nos 13,70, tá? Por um critério de volatilidade, é uma posição, é um local interessante para se manter um stop. Caso ele feche abaixo dos 13,70, ele vai perder essa região aqui dos 14,20 também, que a gente pode considerar a base uma congestão um pouquinho mais longa, né, se a gente considerar até a máxima do ano. Então ele fechando abaixo dos 14,20, dos 13,70, ele pode começar assim também um processo de correção, tá bom? Mas por enquanto eu não faço nada. Se eu tivesse posicionado no papel, né, vocês sabem da minha famosa dor de corno, que eu via o papel gritou 3 compras na minha cara, eu acabei não fazendo nenhuma e poderia ter feito um trade maravilhoso aqui. Se eu tivesse posicionado atualmente, né, no papel, meu stop estaria abaixo dos 14,20 provavelmente, tá? Bem provavelmente estaria abaixo dos 14,20. Isso se eu já não tivesse entregado próximo à máxima, né, que foi o que eu tinha comentado com vocês, tá bom? Essa foi perguntando o Nicolas, tá bom? Essa aí é minha opinião pro papel, Nicolas, tá bom? Por enquanto é isso. John perguntando de Taesa. Tem bastante gente perguntando de Cogna também. Eu acho, vamos ver se vai dar tempo da gente falar de Cogna. Nossa, vários papéis hoje aqui, já temos quase 20. Não sei se vai dar tempo de falar de todos não. Deixa eu tentar entrar no modo Fórmula 1 para fazer as análises agora, senão não vai dar tempo mesmo. Taesa 11, as units. Vamos lá, Taesa. O setor de energia está demorando, né, para andar. Hoje eu estopei, como vocês viram, a Engie. Todos estão brigando para conseguir romper o último topo, tá? A maioria dos papéis está fazendo isso. Em Taesa, qual é esse topo? Essa região dos 29,70, tá? O papel ainda não conseguiu passar lá desses 29,70. Ele tem coisas bem marcadas, digamos aqui. A gente tem um fundo muito claro, né? Aqui na região dos 27,95, tá? Nosso stop ATR está abaixo disso, nos 27,57. O teste desse fundo e uma entrada de força compradora nos 27,95 pode gerar um sinal de entrada legal. Como eu estou com as médias alinhadas, caso ele volte a gerar algum sinal de compra com volume legal, rompimento de máximo, posso pensar numa entrada também, tá? A questão tem que ver se ele vai ter força numa possível entrada, nova entrada, para romper os 29,70, tá? Eu começo realmente a ficar preocupado com o papel se ele vier abaixo dos 27,95. Para quem gosta de esperar o rompimento, né? Então a gente estaria até no meio dessa congestãozinha. Vocês sabem, eu gosto às vezes de tentar me antecipar o rompimento quando as médias estão assim todas bem alinhadas e ele segura nas médias e volta a subir, ganhando máximas de candle que tem um volume alto, né? Então aqui é o tipo de cenário que mesmo eu sabendo que oferece um pouco mais de risco, eu entrar antes dos 29,70, eu prefiro me antecipar caso ele consiga se manter acima das médias e
faça esse rompimento de algum candle com volume legal, para aí pegar o rompimento dos 27,70 e deixar o papel andar, tá? Se isso não aparecer para mim, ele for embora e inviabilizar uma entrada, eu posso tentar aí pegar um pullback, como vocês sabem. O João falou que comprou nos 28,15, tá próximo, né, do seu preço ainda, tá? 28,15, se pegou bem próximo desse fundo aqui, tá, João? Eu não vejo da maneira que eu gosto de conduzir, que vocês sabem, né? Se eu tivesse comprado nesse seu ponto, João, tá? Da maneira que eu conduzo trades de curto prazo, tá? As operações de curto prazo, o meu stop estaria abaixo da mínima do dia 18, que foi 28,54, que por um acaso foi... Hoje teve uma leve violação, né? Hoje a mínima de hoje foi em 22,53, tá? Como geralmente eu deixo uns 2, 3 centavos, provavelmente não teria saído hoje, mas já estaria com o stop automático abaixo da mínima do candle de hoje, tá? Para proteger uma entrada nessa região que você falou de 28,15, tá? Agora, essa é a minha maneira de conduzir esses trades mais curtos, tá? O papel ainda está com as médias alinhadas, até se prove o contrário, ele continua em tendência de alta. A expectativa, enquanto o papel continua em tendência, é que ele vai romper o topo, tá? Eu só esperaria aqui agora um novo ponto para uma possível entrada, já que, como eu falei, o setor de energia deu uma encrespada aí, né, nos últimos dias, da última semana para cá, não conseguiu, a maioria dos papéis não conseguiu romper o último topo que fez, vai mostrando, digamos, um certo cansaço, mas a hora que conseguiu romper tem tudo para continuar desempenhando um papel bem interessante de alta aí, tá? O setor de energia como um todo. Vamos lá, Valentina e o Gutenberg perguntam de BID3. Deixa eu acelerar porque já estamos na reta final da nossa live. BID3 fez um movimento de alta muito forte, né, nos últimos 2 dias, e hoje acabou abrindo com um grande gap de alta, né, um gap aí de 6%, e fechou uma queda na casa de 4,72%, tá? O que eu vejo para esse papel agora? Onde está o stop ATR dele? Está lá nos 11,03, tá? Eu gostaria de ver um pullback, por enquanto eu ainda não, digamos que eu não me desesperaria com essa movimentação de hoje, tá? Ela indica o que? Que o papel chegou numa resistência, inclusive, importante, chegou próximo à média de 200, que é uma média nova, inclusive, média de 200 que começou a ser plotada no gráfico só aqui em maio, dia 8 de maio, até então essa média não existia ainda, tá? Eu gostaria de ver um pullback para possíveis entradas lá perto da casa dos R$11, até seria saudável, digamos, chegar lá e voltar a subir. Eu vou começar a achar estranho se o papel devolver toda essa, principalmente esses 2 candles de alta muito forte que ele fez, né? E caso realmente não consiga segurar esse topo anterior na casa dos 10,85 e também num fundo lá nos 8,90. Acho que tem muita coisa para acontecer no papel, principalmente se a expectativa de vocês é para um longo prazo, tá? Se fosse para um trade de curto prazo, né, do jeito que eu gosto de fazer minhas operações, eu nem consegui ver uma entrada tão clara, até daria para ter feito uma entrada aqui por volta do dia 15, já que eu segurei no meu stop ATR, tive um volume legal, estava abaixo das médias, mas estava em cima do stop ATR com um volume interessante, até poderia ter feito uma entrada, né? Se eu tivesse feito uma entrada, eu já estaria com um stop hoje facilmente abaixo da mínima de ontem, tá? E tentaria ver o que o papel vai oferecer ainda, já que ele deu uma puxada muito forte mesmo, tá? Eu aguardaria um pouquinho para ver como ele vai se comportar ao chegar, se chegar também, né? Se voltar para a região aí próxima aos R$11, tá bom? Léo Simas de Rani 3. Vamos lá. Papel em tendência de alta bem legal, todas as médias alinhadas, bem alinhadas. Qual é a média de volume do papel? O volume financeiro um pouco mais baixo, né? Não é o tipo de volume que eu gosto, como vocês sabem. Eu gosto de papéis que tem um volume mais alto, que facilita a entrada e saída quando a gente precisa. Porém, o papel rompeu uma região de topo interessante,
né, na região dos 4,40. Agora tem 2 dias faz 2 inside candles, pode estar mostrando ou uma acumulação, se ele perder essa região de mínimas pode corrigir. Aí o interessante é que não vá para baixo dos 4,20, e se ele romper para cima tem boas chances de testar topos lá de fevereiro, né? O primeiro seria próximo dos 6,38 e o outro lá próximo dos 8,34. O papel tem espaço aí para uma alta interessante se conseguir manter esse movimento de alta, tá bom? Tiago, acabei de falar de BID3, foi papel antes desse, depois você olha aí a gravação, tá? Silvano André perguntando de Banrisul, BRSR6. A gente não vai dar tempo de falar todos os papéis, vai ficar para amanhã, conforme for os que faltarem hoje, tá? Já volto a falar para vocês, que a gente já está caminhando para a reta final da live. Os que faltarem hoje são poucos. Eu comento amanhã no Morning Call, tá? Antes do mercado, antes de encerrar o Morning Call, eu comento rapidamente os papéis aí de Guararapes, Bepac, Azul, Braskem, SLED, Mil, Gol, Azev. Tem vários papéis ainda aqui. Eu falo sobre os papéis amanhã no Morning Call. A grande questão que eu já comentei, para quem não pegou, vai ser então aí o último aviso do dia. Amanhã é feriado em Salvador, então a equipe do Kimvo está de folga. Como eu acompanho o mercado todos os dias, eu não estou de folga. Então eu vou fazer a live, tanto o Morning Call às 9 da manhã, quanto a live de encerramento, na minha página pessoal, que é o @beto.assad. O que eu quero chamar a atenção para quem está chegando agora é que a live de fechamento vai ser feita num horário diferente, especial, vai ser feita às 16h30, das 16h30 às 17h30. A ideia é pegar o fechamento do mercado em tempo real com vocês, a gente acompanha alguns papéis, comentar o que está acontecendo nos leilões, de repente ver alguma oportunidade de entrada até durante essa última meia hora de mercado, que é inclusive geralmente o melhor horário, essa última hora, para se fazer as entradas, que geralmente o mercado ele deixa mais claro se movimentação que você viu ao longo do dia, rompimento de máxima ou mínima, tende a funcionar melhor nesse horário. Às vezes você paga um pouco mais caro, mas são entradas que costumam ser mais seguras, tá? Então fica aí o aviso para vocês. Amanhã, Morning Call às 9 horas da manhã e live de fechamento na minha página pessoal às 16h30, tá bom? E amanhã eu vou postar também um vídeo, de repente fica no comentário do Morning Call, alguma coisa do gênero, para vocês mandarem os papéis de sua preferência, tá? Então antes de encerrar, disparou o alarme aqui, vai dar tempo de falar então só de mais um papel que vai ser Banrisul, que eu já tinha começado. Depois disso, pera gente, calma, eu sei que vocês querem ir embora, mas deixa eu falar do último papel aqui, Banrisul, perguntou do Silvano André. Amanhã a gente continua com os outros. Banrisul fez uma pernada de alta, voltou até a região de médias, apesar de ter chegado, né, no meu ponto de compra, eu não tive um rompimento de algum candle com volume como eu gosto, para me deixar mais seguro. Ele começa até a querer ensaiar um triângulozinho, que pode também gerar, para quem gosta desse tipo de operação, pode gerar um trade no rompimento desse triângulo. Me preocupa só por enquanto um pouco a média de 200 que está aqui acima, né, na região dos 16,52, está acima do preço atual, mas ele já tem a média de 3 acima da média de 21, ele já trabalha em zigue-zague ascendente. O que eu não quero para o papel nesse momento é ver ele voltar para baixo aqui da região dos 13,40, pois aí ele poderia desmontar esse cenário mais positivo que eu estou vendo para o papel, tá bom? Então é isso, gente. Agora a gente vai realmente a gente vai dar um call amanhã. Vou mostrar um saco de call aqui para vocês, assim, um pacote de call, né, como o pessoal fala. Não, vamos ver se tiver alguma... Eu não falo de day trade, não é com vocês, não é ideia, mas se tiver alguma coisa interessante que eu estiver vendo no mercado, no comentário de fechamento, até para minha carteira de swing trade eu vou comentar para vocês. Não, day trade não é ideia, aí já vira jogatina. Tá bom, gente? Então, espero vocês amanhã no nosso Morning Call na minha página, tá? Bom descanso, boa noite, gente, e até amanhã. Valeu, fui!